Estamos juntos para falar de Era Vargas, falar de governo provisório e falar um pouco dos antecedentes, né? Vamos começar? Então vamos falar. Acabou agora a nossa música. Galera. é, Vamos começar então. Tá bom. É, Então é o seguinte. Era Vargas, é, ela vai, ela vai se iniciar da seguinte maneira. Nós temos o antigo sistema brasileiro de governo, que é o governo do café com leite. O governo do café com leite data desde 1980, 1889 até 1930, né? É, Digamos assim, desde que Floriano entrega, fechou, desde que Floriano entrega o governo aos civis, ali começa mais ou menos esse convênio entre as oligarquias cafeicultoras do estado de São Paulo e as oligarquias produtoras de leite do estado de Minas. Esse ciclo sempre de indicações é, era oscilatório, cada, cada, é, cada ciclo era uma vez de indicar o presidente da República. E em 1929 era a eleição para a presidência do Brasil, o senhor Washington Luiz era o presidente, o estado de São Paulo, como presidente do Brasil, é, não deveria indicar, né, deveria ser indicação de Minas, e aí vem o seu presidente Washington Luiz, que estava com uma soberba, o estado de São Paulo já estava com uma soberba muito grande, é, e é, acabou indicando o Júlio Prestes, né? Júlio Prestes concorreu com o Getúlio Dornelles Vargas. É, o vice do Getúlio era o seu João Pessoa, lá da cidade de João Pessoa, na Paraíba. Alô, Paraíba! Abraço pra vocês aí. Então, cara, e o Júlio ganhou, como sempre, na política do café com leite. Júlio ganhou e aí o João Pessoa teve um episódio com ele, né? Assim, que acabou interferindo nesse processo eleitoral. Por quê? Porque o Júlio ganhou e ele iria assumir a presidência em 1930, tá? Dando continuidade à República do Café com Leite, mas aí é, o, o seu presidente, é, Washington Luiz, perdeu as estribeiras quando as oligarquias de Minas do Sul e da Paraíba se juntaram após a morte, após o assassinato do senhor João Pessoa na Paraíba, que foi por questões pessoais, questões de cunho até amorosas, de cunho afetivo. E aí essa questão deu pano para manga, e aí veio a- essa revolução, né? E aí dizem, tem boatos aí que falam que seu, é, seu Getúlio Dornelles Vargas mandou informar o seu Washington Luiz lá no Palácio do Catete, de que se ele não saísse, se o Getúlio chegasse lá, ele ia matar ele a bala. E o Washington Luiz saiu de lá, se caindo, e foi exilado, se não me engano, nos Estados Unidos. E o Getúlio assume o comando do país com as elites as elites industriais que vêm querendo trazer esse processo de crescimento para o país, com as elites bancárias que vêm querendo o avanço dessa gestão desse lado para o país, e com as elites militares também que estão querendo voltar ao poder é, há algum tempo, tá bom? E aí vem o governo provisório. O governo provisório ele é marcado por algumas etapas. A primeira etapa é a suspensão da Constituição de 1891. Cara, acabou. Suspendeu a Constituição, começa a governar por decreto. Agora, o Getúlio ele passa a ser um ditador, ele tem um golpe de Estado. Foi uma revolução? Foi. Por que que foi uma revolução? Porque quebrou vários paradigmas que vinha da República do Café com Leite, da República Coronelista. Quebrou um monte de coisas que eram retrógradas no sentido de que eram atrasadas para o país. Por exemplo, o Getúlio veio e criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio começou a trazer à tona a discussão sobre por que nós temos que trabalhar tanto, por que nós não podemos ter uma carga horária de horário de trabalho tabelada, entendeu? Por que que nós não temos direitos trabalhistas, entendeu? Esses questionamentos começam a ser feitos após a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e o Getúlio cria tanto ele como o Ministério da Educação e da Saúde, que é uma mescla do caramba, o Ministério da Educação e da Saúde. Em 1932 ele traz uma coisa que eu acho maravilhosa. Getúlio, ó, você era um ditador? Era. É horrível, horrível. Mas fez uma coisa muito bacana, cara, que, na minha opinião, há muito tempo, naquela época, deveria ter sido feito, que é a justiça eleitoral. Em 1932, o Getúlio ele traz a justiça eleitoral para o Brasil. Ele tanto traz a justiça eleitoral, como ele traz uma legislação que prevê o voto feminino. Olha só, cara,
Que pancada na cara da sociedade. Getúlio Dornelles Vargas. Sim, sim. Cara, ó, isso aí são coisas que, para a época, eram totalmente inovadoras. Cara, mulher não podia votar. E o Getúlio traz isso, entendeu? É, não se discutia sobre a questão do trabalho. E agora se pode discutir. É. E aí ele faz uma coisa que é um pouco prejudicial para o governo dele, que é o fato de ele trazer para os estados, a substituição dos governadores por interventores. Ele tira os governadores de cada estado e coloca interventores, entendeu? E esses interventores nem sempre agradam quem está nos estados, nem sempre são dos estados. Por exemplo, no estado de São Paulo, ele trouxe um interventor da Paraíba e o cara não fez por onde, não agradou muito a galera lá do estado de São Paulo na década de 30. Então, cara, deu pano para manga, deu o que falar, cara. Os paulistas, eles começaram a achar muito longo o governo provisório do Getúlio, começaram a é, é, reclamar, começaram a protestar, começaram a fazer passeatas, começaram a fazer um processo que virou uma coisa grande, e isso virou uma revolução, chamada Revolução Constitucionalista, que, se vocês não sabem, é uma guerra civil, é uma, é, é, é é uma das guerras civis que acontece no Brasil, chamada Revolução Constitucionalista, em que morrem mais de 600 pessoas, é, e há um combate entre o exército varguista e o exército do estado de São Paulo, né, entre os paulistas. E faz com que o Vargas comece a entender que o estado de São Paulo ele merece uma atenção especial, ele não é um estado qualquer, é um estado com um PIB muito grande, é um estado com influência política muito grande, é um estado que tem muito a oferecer para o país. E ele precisa estar ao lado de São Paulo para governar. E é o que ele faz. A revolução não é constitucionalista, então Vargas vai e faz uma constituição, dando fim ao governo provisório e dando início ao governo constitucional. Tá bom? Galera, muito obrigado. Foi muito bom. Ó, estuda pouco, mas estuda todo dia, não desiste. É, vou te falar, às vezes o caminho é longo, é duro, é difícil, mas a vista é maravilhosa, ela é linda. Vale a pena. Continua. Tá bom? Aquele abraço pra vocês. Tamo junto.